Olá, esse é o Dextravox e continuando aquela série das nossas façanhas, já tínhamos visto, o primeiro foi o Júlio de Castilhos, o segundo foi o Gaspar Silveira Martins e agora nesse vídeo vamos ver o Gumersindo Saraiva, o chamado Napoleão dos Pampas. O Gumersindo Saraiva, ele nasceu no dia 13 de janeiro de 1852, na localidade de Arroio Grande, no Rio Grande do Sul, e ele faleceu em Carovi, no dia 10 de agosto de 1894. Ele foi um militar brasileiro, comandante das tropas rebeldes dos chamados Maragatos, durante a Revolução Federalista de 1893. Então há muita controvérsia sobre o nascimento dele, a origem dele, mas ele é gaúcho. Está comprovado. Quem tiver dúvida, vá no museu em Bagé ou estude a literatura a respeito do assunto, que eu garanto-lhes que ele era gaúcho e filho de fazendeiros aqui do Rio Grande do Sul. Então, por ser um grande estrategista militar, ele foi chamado de o Napoleão dos Pampas, porque ele tinha uma estratégia muito especial para combater, com a tropa reduzida, com pouco armamento, e ele conseguia enfrentar grandes contingentes militares. Ele lutou pela defesa da autêntica federação, que nunca existiu, e ele queria a verdadeira autonomia para os estados da Federação Brasileira. O Brasil nunca teve uma autonomia nos seus estados e era uma solução contra a fraude eleitoral, contra a corrupção, que até hoje é reinante no país. Em 2 de fevereiro de 1893, acompanhado pelo seu irmão, Aparício Saraiva, e liderando cerca de 400 cavaleiros, ele atravessou a fronteira do Rio Grande do Sul, ali na região de Bagé, e juntou-se às tropas do então general João Nunes da Silva Tavares, conhecido como Joca Tavares, e formaram assim o Exército Libertador, que era um contingente de aproximadamente 3.000 homens, que aos poucos foram recebendo mais e mais adesões, chegando até a 12.000 combatentes. Então eles combatiam era o regime republicano e principalmente a ditadura castilhista aqui no Rio Grande do Sul. Em 4 de abril de 1893, consta que ele travou a primeira batalha no Salsinho, ali perto de Bagé, e contra as tropas legalistas, né, dos pica-paus, que depois de vários combates com as forças do governo, percebendo que estava diante de um exército de muito maior número e maior preparado e bem armado, o Gumersindo então partiu para a prática de guerrilhas, que evitava os combates convencionais e dispersava as tropas legais para tentar vencê-las logo após, em partes assim. Era uma tática que deu certo. Então ele teve uma marcha por 3 estados brasileiros, que ele pretendia chegar ao Rio de Janeiro para derrubar o regime do Floriano Peixoto lá. Então ele passou por Santa Catarina e foi até o Paraná, né? Saiu do Rio Grande do Sul, aqui de Jaguarão, e atravessou esses 3 estados, né? E a cavalo ainda, 3.000 quilômetros a cavalo até Curitiba, no Paraná. Passou por Santa Catarina e travou vários combates, mas lá no Paraná, ele na cidade de Lapa, ele enfrentou uma grande resistência, né? E que impediu o avanço dele em direção à capital da República. Então o Gomercindo teve que bater em retirada, não conseguiu avançar além do Paraná. E a Revolução Federalista, ele, embora tenha conquistado, não tenha conquistado o seu verdadeiro objetivo, ele mostrou que a proclamação da República e seu sistema político não foram aceitos pela maioria da população brasileira. Embora o pessoal não participasse muito de política, mas ninguém aceitou o novo regime. Alguns políticos contestaram, inclusive, de forma armada, como foi nesse caso da Revolução, o regime republicano, que era positivista, autoritário e centralista do poder, né? A presença das oligarquias no governo dos estados, como era no Rio Grande do Sul. Muitos queriam a volta da monarquia e outros queriam um sistema parlamentarista. A República, então, ela começou já com uma sucessão de golpes, né? Derrubaram a monarquia, né? E depois Deodoro da Fonseca acabou renunciando e assumiu o cargo seu vice, Floriano Peixoto, mas contrariando a Constituição, que ele deveria abrir umas novas eleições, e ele não fez isso. Começou por aí já.
Portanto, a Revolução Federalista ela pode ser compreendida dentro de um contexto histórico de insatisfação com o regime republicano recém-instalado e em 15 de novembro de 1889. E também por aqueles problemas que tivemos aqui com Júlio de Castilhos, fraude em eleições e autoritarismo, essas coisas. O Gumersindo Saraiva, ele ficou desiludido com a falta de apoio popular contra a tirania do Júlio de Castilhos aqui no Rio Grande do Sul e contra o Floriano Peixoto lá no governo federal. Ele teria dito que o povo brasileiro é indiferente e só luta quando é maltratado fisicamente. E parece que as coisas não mudaram muito, né? O dia 10 de agosto, ele morreu com um tiro no tórax, numa tocaia, antes de iniciar a Batalha do Carovi, aqui no Rio Grande do Sul, e o lugar ficou conhecido como Capão da Batalha, em área situada hoje, onde hoje fica o município de Capão do Cipó. Numa guerra de barbáries, como era a Revolução Federalista, de ambos os lados, 2 dias depois de ser enterrado o corpo do Gumersindo Saraiva no cemitério de Santo Antônio dos Capuchinhos, o atual município de Itacurubi, seu corpo foi retirado da cova pelos pica-paus, né? E teve a cabeça decepada e dizem que foi levada numa caixa de chapéus como troféu para o governador, né, presidente da província na época, o Júlio de Castilhos. E seu corpo mais tarde foi levado para os familiares, sem a cabeça, foi levado lá para o cemitério municipal de Santa Vitória de Palmar, onde se encontra enterrado. Então a propaganda de guerra dos republicanos, né, do Júlio de Castilhos, acusou o Gumersindo de atrocidades, de degolas, mas esse fato acontecia de ambos os lados, né? E foi desmentido por centenas de testemunhas, inclusive inimigos políticos seus, né? Pois em casos de abusos cometidos por seus comandados, ele era o primeiro a decretar imediatamente o fuzilamento do transgressor. Ele não permitia abusos, saques, estupros, nada. E até tem um filme aí que muito conhecido que conta a história dessa epopeia, onde se vê cenas de fuzilamentos. Fora as obras literárias que existem, escritas a esse respeito, um dos livros mais famosos sobre isso aqui é Voluntários do Martírio, que é de um médico, Dr. Ângelo Dourado, que era um oficial médico, um coronel médico, que acompanhou o Gumersindo, era o médico pessoal e amigo pessoal e partidário do Gumersindo Saraiva. Então ele conta nesses quase 500 páginas aqui, só que é um livro muito difícil de ler, porque ele foi escrito no século XIX, com um português muito diferente do atual, tem expressões difíceis de entender, porque até tem mistura de espanhol com português, foi rascunho do próprio médico que fez, que ele acompanhou toda essa epopeia, desde o início até o fim, indo a Paraná e voltando, e acompanhou inclusive a hora da morte do Gumersindo Saraiva. Foi ele que prestou o primeiro atendimento quando o Gumersindo Saraiva foi ferido. Então, essa obra é raríssima, é difícil de ler, mas ela conta tudo com detalhes como aconteceu. Tudo isso que eu descrevi aqui, porque a história dele é muito longa, é impossível fazer num vídeo de 5 minutos uma descrição com maiores detalhes. Então eu peço a todos que curtam esse vídeo e vão compartilhando, se inscrevam no meu canal, porque é muito importante, muito mais pessoas vão ver isso. E minha homenagem ao pessoal da Rainha da Fronteira.